Cuidado com a armadilha. Na linguagem comum, perfeição significa algo que não tem defeitos, que não tem vícios. Vemos, por exemplo, que a Mona Lisa é perfeita, que não há um só reparo que se possa fazer em sua beleza. Mas perfeição, na linguagem jurídica, no nosso velho conhecido juridiquês, tem outro significado. A palavra perfeição tem um sentido mais antigo, já algo que está completo. Daí vem também o verbo perfazer, isto é, completar. Portanto, o ato perfeito é o que se considera completo, existente, que já podemos reconhecer como tal. Por exemplo, o prefeito resolve nomear fulano para ocupar um cargo público. Porém, ele assina o decreto de nomeação e esquece o decreto em uma gaveta do seu gabinete. Ocorreu a nomeação? Não, porque faltou completar o ato com a publicação dessa nomeação. Não ocorreu a exteriorização do ato, e ele não chegou a existir. Por isso, alguns autores dizem que o ato imperfeito é, na verdade, a mesma coisa que ato inexistente. E a validade? A validade é o conceito que se aproxima mais do que nós falamos da Mona Lisa. É a ausência de vícios, de defeitos no ato. Significa que ele está conforme ao ordenamento jurídico ao qual ele pertence. Daqui a pouco estudaremos os elementos e requisitos que nos permitem verificar se o ato é válido ou não. Por último, pode-se verificar a eficácia do ato, isto é, se ele é capaz de produzir os efeitos típicos dele, ou seja, os efeitos que se esperam desse ato. Isso não tem a ver com a validade do ato, mas sim com a existência de determinados fatos ou atos capazes de impedir ou até de propiciar a produção desses efeitos. Um exemplo tirado do direito civil para entendermos melhor a questão da eficácia. Se você fez hoje o seu testamento, ele já produziu efeitos? Claro que não. E felizmente que não. Porque esse ato jurídico só produzirá efeitos após o falecimento de quem o produz. Da mesma forma, os atos administrativos podem ter os seus efeitos sujeitos a condições ou termos. Lembram-se do que já aprenderam no direito civil? Agora, um exemplo do direito administrativo. A sua habilitação para dirigir. Ela produz efeitos até uma determinada data, sendo que você deverá renová-la antes mesmo dessa data, não é mesmo? Pois isso é um termo. Um exemplo agora da condição de um ato administrativo. Você se inscreveu em um concurso público e está dito no edital: sua inscrição somente produzirá efeitos após o pagamento da taxa devida. Eis aí uma condição. Além disso, a lei pode impor que a eficácia de um ato administrativo esteja subordinada à prévia edição de outro ato que o confirme. Assim, nas chamadas homologações, em que uma autoridade superior confirma o ato da autoridade subordinada. Como já dissemos, isso não tem uma relação necessária com a validade de um ato, pois o ato pode ser válido e não produzir efeitos, em razão da existência de um desses fatores que venha a impedir a produção desses efeitos. Mas surge a dúvida: será que um ato inválido pode ser capaz de produzir efeitos? Bom, de fato ele produz, mas se ele for invalidado, o natural é que seus efeitos cessem e se tente retornar ao status quo ante, isto é, a situação anterior à produção do ato. Por exemplo, digamos que você tenha uma licença para construir uma casa e a administração, equivocadamente, multe você por estar construindo sem licença. É evidente que a anulação dessa autuação fará com que as eventuais obras que você já realizou, mesmo depois de multado, sejam absolutamente lícitas. Se você pagou a multa, poderá pleitear a repetição, isto é, a devolução dessa multa indevida.
É como se nós voltássemos no tempo e tentássemos apagar tudo aquilo que decorreu daquele ato. Mas pode ser que não seja tão simples assim. Imaginemos que você tenha ido a uma repartição pública e tenha sido atendido por uma pessoa, e essa pessoa tenha lhe dado uma certidão. Posteriormente, se verifica que aquela pessoa não era um funcionário público, mas um amigo de um funcionário que estava ali quebrando um galho. É claro que ele não tinha poderes para assinar aquela certidão. Mas se o conteúdo da certidão estava correto, será que é justo e necessário anular os efeitos desse ato desde o início? Claro que não. Muitas vezes, em nome do princípio da boa-fé e do princípio da segurança jurídica, se permite a preservação dos efeitos de um ato administrativo, ainda que haja nele uma mácula, um vício. Logo falaremos mais sobre isso. Concluindo essa parte, chegaremos à seguinte conclusão. Para que analisemos um ato jurídico, no caso, um ato administrativo, ele precisa ser sempre perfeito, isto é, existente. Porém, uma vez que ele exista, ele pode ser, vamos ver? O ato administrativo pode ser A, perfeito, válido e eficaz. B, perfeito, válido e ineficaz. C, perfeito, inválido e ineficaz. E D, perfeito, inválido e eficaz. Vamos agora fazer uma aula de anatomia do ato administrativo. Todo e qualquer ato administrativo pode ser, por assim dizer, dissecado, separado em seus vários elementos. Para quê? Por simples curiosidade? Não. Para que possamos compreender quais são os vícios e deficiências que esse ato possa vir a apresentar. Vamos fazer como se fôssemos um mecânico que abre o capô e desmonta o motor do veículo para que possamos descobrir onde está o defeito. Nós nos utilizaremos aqui da divisão mais conhecida desses elementos. É a divisão deles em 5 elementos, quais sejam sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. Uma dica para lembrar. Há um filme famoso com esse nome, com o Bruce Willis e a Mila Jovovich. Lembram-se? Bom, se você é homem, lembrará, claro, da Mila Jovovich. E se é mulher, imagino que vai se lembrar do Bruce Willis. O importante é que nós nos lembremos da existência desses 5 elementos. Primeiro, sujeito. Chama-se sujeito ou agente a pessoa que se encontra investida dos poderes legais para a prática do ato administrativo. É costume acrescentar o adjetivo competente, ressaltando que, para o direito administrativo, não basta que aquele que produz o ato tenha capacidade civil, mas que disponha também de uma competência para tanto. Isto é, que esse sujeito esteja investido de um poder legal para a prática daquele ato. Se ele é um funcionário público, é necessário que aquela atividade esteja entre suas